dois temas que atualmente caracterizam o debate sobre energia no mundo hoje: segurança energética e mudança climática. A segurança energética concerne a discussão sobre a garantia do suprimento de energia para o crescimento econômico e para o bem-estar da sociedade. Por outro lado, o tema mudança climática diz respeito à questão do aquecimento global e à questão do controle da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, em particular o CO2. São dois temas de áreas diferentes, mas que hoje eles estão profundamente correlacionados. E estão correlacionados a partir dos combustíveis fósseis, em particular do uso dos combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis hoje são responsáveis por 80% da demanda de energia no mundo hoje. E, por outro lado, também são responsáveis por 80% das emissões de CO2 antropogênicas, que são aquelas que são consequências da atividade humana. Dessa maneira, a questão que se coloca é o seguinte: para você controlar hoje a mudança climática, você precisa reduzir as emissões de CO2, e a partir do momento em que você reduz as emissões de CO2, você tem que reduzir o uso dos combustíveis fósseis. Essa redução dos combustíveis fósseis afeta justamente o quê? A questão da segurança energética, porque você retira um recurso importante para a satisfação dessa segurança, que são os combustíveis fósseis. Dessa maneira, você estabelece um trade-off, você estabelece um conflito entre segurança energética e mudança climática. A nossa discussão vai ser exatamente sobre esse conflito, sobre esse trade-off, como isso se desenvolve e os diversos países vão enfrentando essa questão. Pois bem, a partir disso, a questão que se coloca é o seguinte: a transição energética. A transição energética é justamente a superação desse conflito. É justamente você sair de uma situação de contraposição entre esses dois temas para uma situação de convergência. Ou seja, a convergência entre esses dois temas, mudança climática e segurança energética, não é um dado hoje. Essa convergência ela precisa ser construída, e ela é construída tecnologicamente e institucionalmente. É através das instituições e da tecnologia que você constrói essa situação de convergência. Ou seja, você sai de um sistema energético hoje que se baseia nos combustíveis fósseis para satisfazer as suas necessidades, para uma situação no qual essas necessidades passariam a ser satisfeitas através de combustíveis limpos, de combustíveis que não emitissem CO2. Então, esse é o grande desafio da transição energética: fazer essa passagem, construir essa convergência. Pois bem, vamos detalhar melhor um pouco essa questão do trade-off e essa questão que estão sendo colocadas para nós. Primeiro aqui, o que nós estamos chamando de custos ambientais? Nós estamos chamando o seguinte: custos ambientais são os impactos negativos sobre as emissões de CO2. Na medida em que você aumenta essas emissões, você tem os custos ambientais se elevando. E você também tem, por outro lado, os custos energéticos. O que a gente está chamando de custos energéticos? São os impactos negativos sobre o suprimento energético. Que impactos? Impactos em termos de disponibilidade desse fluxo, em termos de confiabilidade desse fluxo e em termos de acessibilidade econômica, ou seja, preço, custo. Ou seja, na medida em que os custos energéticos são esses suprimentos ficarem menos disponíveis, menos confiáveis e mais caros. Nesse sentido, como exemplo, na medida em que você introduz os combustíveis, substitui os combustíveis fósseis pelos combustíveis renováveis, você tem uma redução dos custos ambientais. Por quê? Porque você reduz as emissões de CO2. Por outro lado, você tem custos energéticos. Por quê? Porque você tem impactos negativos sobre o suprimento energético a partir da introdução dos renováveis e da substituição dos fósseis por renováveis, que significa o quê? Uma menor disponibilidade, uma menor confiabilidade e um custo mais elevado. Pois bem, qual é a grande questão? A primeira questão aqui é reconhecer que existe esse trade-off. Existe custo em usar os combustíveis fósseis, existem custos em não usar esses combustíveis fósseis. A primeira coisa é reconhecer esse trade-off.
E aqui no reconhecimento não é simplesmente um reconhecimento científico, é o reconhecimento o quê? O reconhecimento político. Porque esse reconhecimento político é que compromete, que cria as condições para você se comprometer com a transição energética e que também banca a mobilização dos recursos necessários para essa transição. Então, a questão fundamental inicial é reconhecer esse trade-off. Em segundo lugar, o grande objetivo da transição é justamente reduzir esse trade-off. Conseguir essa redução das emissões sem que isso tenha um grande impacto negativo aqui sobre o suprimento energético. Então, o grande objetivo aqui da transição energética é justamente reduzir esse trade-off. No entanto, enquanto você não consegue reduzir o trade-off, você tem que administrar esses custos negativos aqui. Ou seja, distribuir esses custos. Com quem ficam esses custos? Então, essa é uma parte-chave na gestão desse trade-off na transição energética, que é justamente a administração desse trade-off, como a gente vai ver a seguir. Nesse interim, para fazer essas coisas, você precisa o quê? Ter recursos. Recursos naturais, tecnológicos, econômicos, organizacionais, institucionais e políticos. E, principalmente, esses recursos são chaves. Por quê? Porque são esses recursos aqui que permitem mobilizar os outros recursos. Pois bem, os países não percebem o trade-off da mesma maneira. Também não administram os trade-offs da mesma maneira. E nem reduzem o trade-off da mesma maneira. Ou seja, reconhecimentos, percepções diferentes, administrações diferentes, reduções do trade-off diferentes, geram transições diferentes. Ou seja, a questão da necessidade, a transição é mais necessária ou menos necessária, essa percepção varia de país para país. Também a questão do conteúdo, o conteúdo que se dá a essa transição energética, também varia de país para país. E o próprio ritmo, a própria duração que se espera da transição também é diferente. Ou seja, é da própria natureza do problema gerar o quê? Gerar transições diferentes, soluções diferentes. Feito isso, quais são os fatores que estruturam a transição? O primeiro grande fator é a tecnologia. E aí a gente começa a mapear e começa a imaginar as transições sendo diferentes e as possibilidades dessa transição. Em primeiro lugar, o grande fator que é a tecnologia. A primeira grande conjunto que a gente pode dividir a gente pode manter a base de recursos ou não. Ou seja, nós podemos reduzir as emissões sem mudança de base de recursos, ou seja, sim, se eu estou com a garganta assim, mantendo a base. Obrigado. Manter a base de recursos significa que a gente vai continuar utilizando combustível fóssil. Para fazer isso, sem conseguir isso, sem um aumento nos custos energéticos, a gente precisa avançar em duas tecnologias chaves. A primeira delas é a captura e estocagem de carbono. Se a gente consegue avançar nessa tecnologia, trazer essa tecnologia de forma que ela fique disponível e a um custo que seja razoável, eu consigo reduzir as emissões sem que necessariamente eu tenha um custo energético elevado. Essa é uma tecnologia fundamental para aqueles combustíveis fósseis que são muito intensivos em emissões. No caso do carvão, a possibilidade do carvão permanecer na matriz energética está diretamente ligada ao avanço nessa tecnologia. Outro conjunto de tecnologias aqui, que seriam todas aquelas tecnologias mais eficientes, ou na transformação de energia, ou na utilização, ou na produção. Aqui eu não estou falando simplesmente de eficiência energética, não estou simplesmente falando sobre a difusão de tecnologias que hoje estão disponíveis. Estou falando num avanço tecnológico, naquele motor que vai ser mais eficiente, naquela lâmpada que vai ser mais eficiente. Em tese, ou concretamente, se eu tenho hoje, ou vou ter no futuro, um carro que vai consumir a metade do que um carro consome hoje, com um motor que é um dobro de eficiência, evidentemente que consumindo a metade do combustível, eu emito a metade. Então, eu tenho uma redução da emissão, simplesmente aqui,
e mantenham a base de recursos, que seriam combustíveis fósseis. Então, se a ideia de manter ainda os combustíveis fósseis no jogo depende muito do avanço tecnológico dessas duas campos de tecnologia. Bom, o que significa mudar a base de recursos, que é essencialmente a introdução dos combustíveis renováveis? Ou seja, conseguir a redução das emissões com uma mudança na base de recursos. Qual é a grande questão que é colocada a partir do momento quando a gente coloca os renováveis? É a questão da substitutibilidade, tá certo? É a questão da substituição. A ideia é simples. Quanto maior a diferença entre o titular e o reserva que entra, maior é o impacto negativo sobre o desempenho do time, tá certo? Se lá em 1970, no jogo contra a Inglaterra, o velho Gerson sai e entra o Paulo César, nós ganhamos da Inglaterra, por quê? Porque eram substitutos próximos, tinham propriedades parecidas. Voltando a um tema botafoguense, hoje a saída do Sidorf, eu não tenho esse substituto próximo, e a substituição do Sidorf vai significar um impacto negativo profundo no desempenho do meu Botafogo em viés de baixo, tá certo? E o Gerson e o Paulo César eram botafoguenses. Bom, voltando aqui, a questão fundamental aqui é o quê? É dotar os combustíveis renováveis daqueles atributos técnicos e econômicos que você encontra nos fósseis. Esse é o grande desafio tecnológico. Na medida em que eu avanço nisso, eu aumento a substituibilidade e crio aquelas condições de tal maneira que os renováveis possam entrar sem ter um grande impacto negativo sobre o suprimento de energia. E que qualidades principais? E aqui há que entender bastante o seguinte: quais são aqueles atributos que tornam os combustíveis fósseis extremamente atraentes? A estocabilidade, que é alta, a densidade, que é alta, de tal maneira que caracteriza o quê? Nós temos uma grande disponibilidade sobre esses combustíveis, temos um controle grande sobre esses combustíveis, sobre o fluxo de energia desses combustíveis. Ou seja, nós temos o que a gente chama de uma liquidez energética elevada. O que significa isso? É simples, significa que eu posso ter a energia quando eu quero, onde eu quero e na hora que eu quero. É isso que o combustível fóssil me dá. Essa é a grande qualidade dele. Quando eu olho para os renováveis, quando é que eu tenho energia? Quando chove, quando faz sol e quando venta. Então, são situações completamente diferentes que caracterizam para os renováveis uma baixa disponibilidade, um baixo controle, um baixo controle de liquidez energética. Para avançar, eu preciso hoje avançar nessas tecnologias. Isso aqui é fundamental. Todas aquelas tecnologias que aumentam a capacidade de estocar o fluxo energético, e aqui vem toda a questão de bateria, bombeamento, ar comprimido, conversão em hidrogênio, tudo aquilo que aumenta a estocabilidade desse fluxo. E, por outro lado, tudo aquilo que aumenta a minha flexibilidade. Porque a ideia é construir redes que tenham uma baita flexibilidade, uma grande abrangência, de tal forma que, quando eu quiser energia, eu tenho uma rede que seria capaz de buscar essa energia onde ela estiver. Onde estiver ventando, onde estiver fazendo sol, onde estiver chovendo, certo? É essa grande flexibilidade que é o grande desafio das redes, que aqui encontra Smart Grid, aqui eu coloquei até a transmissão, né, em corrente contínua, em alta voltagem, nesse sentido de aumentar bolsalmente a sua capacidade de transporte. E também uma grande necessidade de aumentar a nossa previsibilidade, avançar nas tecnologias de monitoração e de modelagem, de tal modo que eu possa saber quando vai chover, quando vai fazer sol e quando vai ventar. Enfim, se eu avanço nessas tecnologias, eu aumento a substitutibilidade dos combustíveis fósseis pelos combustíveis renováveis. Ou seja, eu torno esse reserva, que é os renováveis, chegando próximo do titular e favoreço as minhas substituições. Se eu não avançar nisso, essa questão aqui não vai rolar. Eu acho que não há controvérsias hoje que você consegue meter 20%, 30% de renováveis no sistema elétrico, mas você não consegue avançar se você não avançar nessas tecnologias. Tá certo? Bom, enquanto esses avanços não vêm, há que se administrar. E o que a primeira grande administração está aqui, ó. Para realizar aqueles avanços tecnológicos, eu preciso mobilizar recursos. E preciso mobilizar recursos justamente para esse avanço tecnológico. Então, aqui, ou seja, tem que dar grandes incentivos às inovações. Aqui entram as instituições. As instituições entram exatamente dando esses incentivos, podem ser incentivos financeiros, fiscais, creditícios. É o Departamento de Estado de Energia americano que financia avanços tecnológicos, desde o carro elétrico até
a captura de carbono e estocagem, passando por incentivo para desenvolvimento de células fotovoltaicas e o caramba. Ou seja, é o Estado dando esses incentivos, são as instituições se mobilizando nisso. A questão está aqui, ó. Enquanto os custos não se reduzem. Enquanto o custo não se reduz, o que você tem é gestão, é desequilíbrio, é trade-off, é conflito. E as instituições é que vão gerenciar esse conflito. Como é que elas vão gerenciar isso? Penalizando e incentivando. Dando penalidades para o uso do combustível fóssil, por um lado, e, por outro lado, incentivando o uso dos renováveis. Ou seja, são todos aqueles mecanismos de taxação de carbono, que você taxa o uso dos combustíveis fósseis, e aqui incentivo tarifário, tipo tarifa feed-in, no qual, independente do custo que você tiver de geração, a sua energia vai ser vendida e o seu investimento em renovável vai ser remunerado. Bom, qual é a questão disso aqui? É que essa substituibilidade aqui é uma substituibilidade institucional. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte: o meu custo dos renováveis está aqui embaixo, e o do meu renovável está aqui, e o meu custo dos combustíveis fósseis está aqui. Então, eu vou incentivando os combustíveis fósseis, de maneira que os custos vão subindo, ao passo que eu vou incentivando os renováveis, que vai abaixando. Então, eu construo... Tá bom, então o microfone subiu, penalizo o uso dos combustíveis fósseis e incentivo o uso dos renováveis. Então, construo essa competitividade, essa substitutibilidade, que é uma substitutibilidade o quê? Institucional. Ela se baseia nas instituições, nas penalidades que você está distribuindo. Bem ou mal, o que você está fazendo é distribuir benefícios e custos. E esses benefícios e custos vão ser distribuídos dentro da sociedade, entre os agentes econômicos. É uma gestão que é uma gestão política. Então, você vai ter... Quem é que são os beneficiários? Bom, primeiro beneficiário, você tem um meio ambiente que, na redução das emissões de CO2, mas você começa, olha só, além das emissões de CO2, eu vou querer construir uma indústria de bens de capital de tecnologias limpas, tá certo? Então você passa a ter um beneficiário que é justamente essa indústria de bens de capital. Você tem como beneficiário também quem? O produtor de energia renovável. Então, por um lado, você tem gente que está sendo beneficiada e, por outro lado, você tem gente que vai empurrar, vai assumir esses custos. A primeira discussão, o contribuinte, que fica com esses custos. Depois, o consumidor. Sim, mas o consumidor, qual consumidor? O consumidor industrial ou o consumidor residencial? Se você olha o consumidor residencial alemão, ele está engatando quanto? 14 bilhões de euros por ano de custo para incentivar as renováveis. Se você vai nos energos-intensivos alemães, eles estão ficando com 4 bilhões de euros. Então, aqui há uma distribuição que exatamente não é simétrica. Você decidiu quem é que vai encaixar o custo. Enfim, essa é a grande gestão difícil de você fazer e tensa nesse processo de transição. Por quê? Porque, como é uma gestão política, evidentemente que esses benefícios e esses custos vão ser o quê? Disputados pesadamente, como a gente vai ver no caso americano e como começa a ser o caso alemão. Opa. Bom, existem determinados atenuantes dessa tensão da gestão dos desequilíbrios. Os clássicos, a gente tem aqui o gás natural. Que situação é essa daqui? Essa situação americana, no qual a gente tem o setor elétrico e você tem a substituição do carvão pelo gás natural. Quando você tem uma substituição desse tipo, você tem uma redução dos custos ambientais, tem uma redução das emissões, a substituição do carvão pelo gás joga essas emissões para metade. E o que acontece em torno de custos energéticos? Na verdade, você tem até um efeito positivo, porque se você está gerando um carvão nos Estados Unidos a 5, 6 cêntimos por quilowatt-hora e coloca um gás que você vai gerar a 2, a 3, é claro que aí não tem impactos negativos. Então, evidentemente que ter o gás natural favorece bastante no sentido de reduzir as tensões da transição. Por outro lado, há a questão do nuclear, onde você tem uma redução dos custos ambientais e tem uma elevação dos custos energéticos menores, até porque esse combustível nuclear, em termos de atributos, ele está muito mais próximo dos combustíveis fósseis do que dos renováveis. Então, é uma fonte de transição que facilita, que atenua a transição, sim. Tanto é que a Agência Internacional de Energia considera que, a partir do momento que você tira o nuclear,
do jogo, fica muito difícil você atingir as metas de emissões que você havia combinado antes. E mesmo o caso japonês, no qual você tirou o nuclear a partir de Fukushima, os impactos negativos sobre as emissões e os impactos negativos sobre a segurança energética japonesa foram muito grandes. Então, é evidente que o nuclear tem um determinado papel. E aqui um grande papel, que aí sim a eficiência energética, a difusão de técnicas e de práticas mais eficientes no uso de energia, permite você reduzir o custo ambiental sem um custo energético, sem um impacto negativo muito elevado. O que caracteriza esses três atenuantes? Tanto é que, por exemplo, aqui nesse caso específico, a Agência Internacional de Energia prevê que metade da redução das emissões até 2035, no melhor cenário deles, vai vir exatamente da eficiência energética. Então, tem um papel? Tem. O problema é que isso aqui, nem todo mundo tem gás natural, nem todo mundo tem recurso político-institucional para bancar o nuclear, e nem todo mundo tem o acesso à tecnologia e às instituições capazes de fazer a difusão dessas tecnologias. Ou seja, isso aqui é uma fonte de diversidade. Bom, caminhando para o final, a questão fundamental nossa é que temos um problema que é global e, no entanto, quando a gente vai configurar as soluções, a capacitação tecnológica, as instituições e os recursos, é claro que isso aqui não se distribui homogeneamente entre os países. Perfeito? As capacitações tecnológicas são distintas, as instituições são distintas, os recursos disponíveis, ter ou não ter gás, são distintos. De tal maneira que, na solução, tem uma grande dimensão local, o que acaba gerando a possibilidade e reforça a ideia de que você tenha mais de uma transição. Para fechar, aqui a gente botou as transições, primeiro aqui as grandes transições, de três países que, sem dúvida, hoje definem ou discutem ou debatem muito as transições. O caso da transição americana, a transição alemã, a transição chinesa. A transição americana, uma transição que se dá numa segurança energética muito confortável, a partir da expansão da produção de óleo e gás não convencional americano, que faz com que a dependência energética americana venha reduzindo, e um dos grandes temas hoje discutidos, em termos de cenário internacional, é justamente essa independência energética americana, com todas as suas consequências. Independente de discutir isso aqui, que isso aqui já dá uma baita discussão, não é isso? Sobre o que muda em termos de fluxo ao longo do mundo, etc., a questão fundamental aqui é que a situação energética americana hoje é extremamente favorável, extremamente confortável. E, além disso, você ainda tem o fato de ter um atenuante que é o gás natural. Então, você tem uma transição que parte de uma situação muito confortável, mas, no entanto, quando você avalia a discussão da gestão do desequilíbrio, essa gestão do desequilíbrio, a gestão do conflito hoje americana, ela é uma gestão bastante intensa, bastante pesada. Na verdade, a transição americana hoje é par e passo, discutido pau a pau. Por quê? Porque se você olha, por exemplo, no caso do Congresso americano, hoje você tem limitações enormes para aprovar um marco institucional para a transição americana. Por quê? Porque você tem um empate no qual penalidade você não passa nenhuma. Obama não conseguiu passar nenhuma penalidade ao uso de combustíveis fósseis no Congresso americano. E outra coisa, os incentivos são disputados pau a pau. Os republicanos já avisaram claramente que não vai rolar a renovação dos incentivos para as renováveis agora no final do ano, de 2013. Isso não vai rolar. Ou seja, por um lado você tem uma eficiência, uma partida que é confortável. Por outro lado, você tem uma transição profundamente disputada. Se eu olho a China é uma situação completamente diferente. Por quê? A China parte de uma segurança energética tremendamente pressionada. A China aumenta a sua dependência energética desde a década de 90 de uma forma intensa, se torna cada vez mais dependente da energia que ela tem que buscar fora. Então, toda essa parte do overseas chinês, que são os chineses buscando petróleo e gás na Ásia Central, na África, na América Latina, é um movimento que os chineses fazem hoje, que é chave para garantir o crescimento econômico chinês. Por outro lado, isso faz com que a introdução de recursos propiciam a redução das emissões, como o nuclear e os renováveis, venham encaixados dentro dessa pegada da segurança energética. De tal maneira que, ou você botando nuclear ou você botando renováveis, as preocupações chinesas. Primeiro, reduzir os impactos locais, porque a produção de energia chinesa ela é muito agressiva ao meio ambiente.
em termos de água, em termos de solo, em termos de ar. Então, você colocar os renováveis no nuclear, você tem um impacto positivo com isso. Além do mais, a questão-chave, reduz a dependência energética. O nuclear está entrando nos chineses para reduzir a dependência energética, não para satisfazer a questão das emissões. E, em terceiro lugar, uma questão-chave, que é a indústria de bens de capital. Formar uma indústria de bens de capital nessa área de tecnologia de renováveis, mas também no nuclear, que é a negociação dos franceses com os chineses. Se você quiser construir, você vai ter que abrir a tecnologia, porque eu quero virar um player em termos de produção de equipamento. É claro que isso aqui tem uma dimensão importante, que é a manufatura chinesa. Que aí, lembrando o meu velho mestre Antônio Barros de Castro, que falava sobre a manufatura chinesa. É a contribuição que a manufatura chinesa pode dar para a redução dos custos das tecnologias de renováveis. Ou seja, pegar toda essa parte de solar e eólica e jogar esses custos lá para baixo, de tal maneira que ajude a difusão dessas tecnologias no mundo. Então, a China teria um papel fundamental no sentido de quê? De viabilizar a difusão, tornar essas tecnologias mais baratas. Agora, é claro que a China tem uma inserção internacional e faz com que ela tenha que dar uma satisfação internacional ao fato de ser o maior emissor de CO2 do mundo. Então, faz grandes programas de eficiência energética, grandes programas de renováveis, como se a China fizesse assim, olha só, eu estou fazendo aquilo que é necessário, embora não seja aquilo que vocês gostariam que eu fizesse, tá certo? E talvez eu tenha tamanho suficiente para falar isso, mas não sou tão grande que não tenha que dar essa satisfação. Finalmente, a transição alemã, aquela transição que é a mais radical, aquela que envolve a superação do trade-off, e dada a sua radicalidade, uma radicalidade que teve que aumentar a partir do momento quando os alemães tiraram o nuclear, colocaram o nuclear na transição em 2010, e a partir de Fukushima tiveram que tirar, o que fez com que tivesse que acelerar o processo. Lembrando que a Alemanha é um grande país industrializado, o que torna o desafio maior ainda. Enfim, dada a Energiewende, a radicalidade dessa transição energética, ela demanda o quê? Uma forte mobilização de recursos tecnológicos e institucionais. E para fazer essa forte mobilização, você precisa de um forte apoio político na sociedade. Até esse momento, né, a Energiewende ela tem contado com esse forte apoio da sociedade, bancando essa transição. Nesse exato momento, a questão está aberta. Por quê? Porque os industriais alemães começaram a reclamar. No sentido, nós estamos perdendo competitividade. Com esse custo, com essa tarifa, não dá para bancar. Ou seja, então hoje na Alemanha, nesse exato momento, quando a Merkel está escolhendo lá com quem ela vai fazer a aliança, a questão fundamental é o seguinte, você tem os industriais colocando a seguinte questão, a transição ela tem que ser dirigida por mecanismos de mercado. Sem esse mecanismo de mercado, não vai rolar. E, por outro lado, você tem uma parcela da sociedade alemã falando assim, para levar a transição energética, os mecanismos têm que ser de Estado, não são de mercados. Quer dizer, esse tipo de conflito, nesse sentido, a transição alemã se aproxima mais dessa coisa disputada que é a transição americana. E as outras pequenos traços rapidinhos, a Índia, que é um grande player em termos de energia, um grande consumidor. A Índia tem uma situação muito parecida com a China, mas digamos que não tenha os recursos que a China tem. Embora também saia em busca de petróleo, embora coloque a questão do nuclear e dos renováveis, a Índia, ela não tem esses recursos. E o grande desafio da Índia, e ele está aqui porque é representativo, é a pobreza energética. O fato de você ter de quase 300 milhões de indianos que não têm acesso à eletricidade e de ter quase 800 milhões de indianos que consomem lenha para cozinhar. Então, essa necessidade de você ter essa incorporação energética pressiona extremamente a transição energética indiana. Porque, a partir do momento que você retira os fósseis, você retira um recurso fundamental para um objetivo de política energética que é histórico na Índia, que é essa incorporação. E lembrando, e nesse caso da Índia aqui é interessante, que lembrar que 20% da população mundial não tem acesso à eletricidade. E 40% da população mundial cozinha usando lenha e resíduo. Então, essa questão da pobreza, sem dúvida, pressiona a transição. A Rússia é um grande exportador de fósseis, essas exportações são fundamentais para a economia russa, são fundamentais para o Estado russo e para o poder russo,
Tem, evidentemente, um programa de renováveis e eficiência, que foi aprovado no final do ano passado, mas que esse ano está tendo muitas dificuldades para ser implementado. Por quê? Porque o custo de energia na Rússia é o quê? É muito baixo. Então, a partir de quando você coloca os renováveis, a questão do trade-off pesa muito. E gerir esse trade-off, no caso russo, também pesa. E, por último, o Japão, que imaginou toda a sua transição ser feita na base do nuclear. A partir do momento em que você teve que tirar o nuclear de Fukushima, a transição japonesa ficou muito difícil e muito tensa dentro da própria sociedade, que talvez não tenha o mesmo ímpeto que tem a sociedade alemã. Enfim, a gente tem vários tipos de transições que estão acontecendo, que são possíveis hoje no mundo, não existe uma única só transição, e as grandes questões que estão colocadas primeiro, a questão de você não ter referências. Hoje a gente não tem um padrão tecnológico definido, um padrão organizacional, institucional, para que a gente possa seguir. Então, essas indefinições acerca de quais são, como se joga dentro dessa indústria, coloca um contexto de incerteza elevado. Qual é a consequência dessa questão das incertezas? Como é que você consegue mobilizar recursos para uma transição que é incerta? E é uma transição que demanda muitos recursos. Por exemplo, a transição alemã custará quanto? 1 trilhão de euros. Essa semana eu estava vendo, os caras fazendo a transição francesa, 1 trilhão e 200. Quanto é que eu posso colocar na transmissão alemã por ano para fazer a transição? 2 bilhões de euros. Em 20 anos, 20 bilhões de euros. Os valores são grandes, tá certo? A questão é como é que eu mobilizo esses recursos? Como é que fica a expansão e o investimento? Como é que eu faço investimento em smart grids? Que eu peço que as distribuidoras de energia façam investimento em smart grids, se eu não sei como é que vai ficar o negócio de distribuição de energia. Vai ter um negócio de distribuição de energia? Então, como é que você quer que eu bote um dinheiro no negócio que eu nem sei que vai ser negócio? Como é que fica a transmissão? Quem vai fazer a expansão? Quem vai botar dinheiro na modernização do sistema de transmissão alemão? Isso não é claro. Vão ser o quê? Vão ser as utilities? As 4 grandes utilities alemãs? Essas 4 grandes utilities alemãs são responsáveis por 6% da expansão da geração renovável. Ou seja, elas não estão nesse jogo. Se eu não estou nesse jogo, por que eu vou botar dinheiro nisso? Então, tem uma coisa de indefinição para onde é que nós vamos, que fica difícil o quê? A expansão, o investimento. Como definir estratégia na ausência de tendências estabelecidas? Como é que você define estratégia? Como é que as empresas, como é que os países definem estratégia, se isso está justamente sendo negociado, disputado? Então, a ideia de que haja uma saída, sim, vai ter que ter uma saída, né? Por quê? Porque você tem que construir essa convergência. Há que se ter convergência entre política ambiental, política energética entre os países. Senão você não enfrenta a questão da mudança climática. Então, essa convergência, ela vai ter que ser construída. Como é que ela vai ser construída? E a partir daqui, talvez, você possa começar a definir padrão. Quem vai definir o novo padrão? País, tecnologia? Quem vai definir? Quem vai liderar a transição? Os americanos, nós queremos liderar, os alemães, nós queremos liderar, os chineses, não, eu também quero, tem fila, todo mundo. Mas quem vai liderar a transição? Quer dizer, que transição será essa? Como é que você vai conseguir fazer essa transição? Então, essas são algumas questões, deixar para os meus colegas, as questões simples, etc., mas eles são bons o suficiente para isso, né?